Olá, tudo certinho com você? O programa que conecta você com o esporte regional e também com a dupla Grenal está no ar. Conecta Esporte já vai se conectando. Você que está nos assistindo pelo Facebook ou pelo YouTube já vai fazendo seu comentário. Hoje o assunto é polêmica. A gente vai falar sobre a polêmica do jogo de ontem, no Maracanã, onde Inter enfrentou o Flamengo com 12 jogadores para alguns, contra 11 jogadores apenas para outros. Você acha que o Inter foi prejudicado? Vai lá no Facebook da Conecta Mais, se você está nos assistindo pelo YouTube, e se estiver assistindo pelo Facebook, já tem uma enquete aí na página, na timeline, desce um pouquinho e lá você pode votar. Você acha que o Inter foi prejudicado ou não foi prejudicado? Quer comentar também aqui na live? Comente o que você acha. Se você acha que não, também diga o porquê você acha que o Inter não foi prejudicado. A gente vai estar lendo os comentários no decorrer da programação. Vamos lá, vamos começar esse programa que está espetacular, está fantástico. Eu quero que você participe junto com a gente. Está começando o Conecta Esporte aqui, na Conecta Mais. É isso aí, pessoal. E para falar sobre esse jogaço que foi entre Inter e Flamengo, jogaço para o Flamengo, para o Inter não foi tão legal assim, eu tô aqui com Everton Cardoso, que já esteve em nossos estúdios e hoje está representando aí a arbitragem. Ele que eu sei que já foi da federação, né, Everton? Agora apita também o Society, né? No Society está apitando e vai poder comentar um pouquinho sobre o jogo de hoje. Boa noite. Boa noite, Vinícius. Sempre um prazer poder estar aqui contigo. Hoje na agradável presença do amigo Eduardo aí também. Agradecer mais uma vez o convite e vamos conversar um pouquinho. Perfeito. E tô aqui também para você de casa, carinha nova aqui nos estúdios do Conecta Esporte, Duda Calderaro, ele que é um colorado de tempos, né, Duda? Sofrido, na época boa, na época ruim, tá sempre junto com o Inter, né, Duda? É isso aí. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, Vini. Muito legal, assim, estar aqui nos estúdios da Conecta, essa iniciativa de vocês, que é fundamental para toda a região. Vou trazer um pouco da opinião também do Reduto Colorado, nossa associação lá de Nova Bassano. Perfeito. Para a gente falar um pouquinho sobre o que foi o jogo de ontem. E se tivesse continuado como tinha ido, mais um pouco, podia chamar o Everton, né? Porque ia virar Society mesmo, né? Realmente, faltou um pouco para ser um jogo de Society, né? Perfeito. Já aproveitar e mandar um abraço para todos os consulados do Inter, do Grêmio, que nos assistem. A gente conta muito com a participação de vocês aqui na Conecta Mais e vai comentando aí sobre o que você achou da arbitragem desse jogo, que a gente vai estar lendo no decorrer do programa. Vamos lá, o jogo começou, pessoal. Jogo do Inter, que a gente... Eu gosto de dizer, na minha opinião, o óbvio no Maracanã aconteceu, que era a vitória do Flamengo. Colorados esperavam isso, o Inter não vem numa fase boa, porém no início do jogo, Moledo se machuca. Uma zaga que está aí jogando junta muito bem, né? Vitor Cuesta e Moledo, ele se machuca e tem a entrada do Klaus. Duda, foi uma boa entrada do Klaus ou podia ser outro? Devia ser outro no lugar dele? Na verdade, assim, parece que a escolha feita para levar o Klaus para o Rio de Janeiro foi em função de que o outro zagueiro que vem jogando sempre não vai ser contratado no final do ano, que pertence ao Palmeiras. Certo. E aí, alegando-se um rodízio, o Odair optou por levar o Klaus. Perfeito. No primeiro lance que o Klaus entrou, ele falhou, corta-luz, uma falha. Ele não viu o Gabigol, né? Exatamente. E aí gerou toda a polêmica, tanto o gol que deu e a expulsão do Bruno. Perfeito. A entrada do Klaus foi exatamente isso. Logo em seguida, o Klaus, alguns torcedores já pensando, meu Deus, agora se já era difícil jogar com Cuesta e Moledo contra o ataque do Flamengo, que é incrível, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, são incríveis, fazem muitos gols. E mérito desse time do Flamengo, que vem jogando muito bem, com certeza, com aí o Jorge Jesus fazendo uma grande campanha no Flamengo,
Mas aí entra Klaus, né? E aí a gente se pergunta, esse rodízio, Duda, é legal, não é? Eu acho que tem que optar por quem está melhor, né? Na verdade, eu acho que se perdeu muito aí, principalmente a partir dos jogos finais contra o Atlético. Acho que o Odair perdeu a mão, né? Perfeito. Com a lesão do D'Alessandro, principalmente, talvez tenha havido uma disputa entre grupos dentro do vestiário. E ali, na hora da definição de quem entraria no lugar do D'Alessandro, se faria um jogo mais fechado com o Nonato, que eu acho que era mais o estilo do Odair, ou se entraria com o Wellington Silva, e foi esse grupo que venceu, e o resultado foi o que aconteceu. Perfeito. E nesse momento, essas fissuras não se cicatrizaram depois daquele jogo. Jogamos o outro jogo depois que foi vencido a duras penas contra a Chapecoense. E nesse jogo contra o Flamengo, casualmente volta o time que era para ter sido o time que deveria ter entrado em campo contra o Atlético Paranaense, a meu juízo. 6 minutos, 8 minutos machuca o Moledo, entre o Klaus, que não era quem devia ter jogado. Para mim devia ter sido o Emerson Santos, que tinha mais condições de jogar. Na minha opinião, eu acredito que na do Everton também. Um cara mais experimentado. Que já não seria tão bom, né? Mas ele conseguiu ainda deixar pior o quadro. Se não vai ser aproveitado, mas até o final do ano o Inter está pagando o salário dele. Perfeito. Né? Me lembra muito, e o gremista que está em casa vai lembrar, que está assistindo, até pode comentar sobre isso, me lembrou muito a entrada do Bressan naquele jogo que coloca a mão. Eu defendi. O Klaus me lembrou muito a entrada, só que, claro, nesse fogo de jogo, tu tá um zagueiro aí, para quem já jogou futebol, joga futebol, sabe que tu tá frio, tu não espera entrar. Ainda mais se tu é zagueiro, se tu é atacante, centroavante, tu tá mais preparado. Agora tu não tá preparado e tu entra numa fogueira dessas também, não é fácil para te entrar no jogo no clima que os titulares já estavam, né? Eu defendi, eu fui um dos colorados que teimou enquanto era possível teimar e defendia o Odair por muito tempo. Só que tem, como o Duda disse, desde o Atlético, mas eu diria que até um pouquinho antes ali, desde a nossa eliminação pro Flamengo, ele vem tomando algumas decisões que é difícil de tu entender sobre a lógica da torcida e também do futebol no geral. Por exemplo, a questão do Sarrafiori, vamos trazer lá do jogo contra o Flamengo pela Libertadores. Vem preservando, vem cuidando, e aí tu larga o guri numa fogueira num jogo daquele, tu tira o teu principal zagueiro do time e larga o guri numa fogueira, sendo que até então vinha se tendo um cuidado com o desenvolvimento desse atleta. Lembrando, Everton, que o Sarrafiori era o jogador para vir e ser lapidado para entrar no lugar do D'Alessandro. E aí agora, novamente contra o Flamengo, tu repete, só troca a posição, mas repete o erro. Um atleta que a gente sabe que não tem maturidade, não tem capacidade e qualidade técnica suficiente para estar na zaga do Inter. E simplesmente no jogo mais difícil, contra o melhor time do Brasil, né, num jogo... estádio com 60 mil pessoas. E aí tu bota um guri que não tem qualidade técnica, que não tem maturidade emocional para uma partida daquela, e escala o guri, não tem... Talvez isso não tem como justificar. Isso tenha deixado mais claro ainda que o Odair ainda está numa fase de estabelecer a experiência, talvez parecida com a do Rogério Ceni, que hoje foi mandado embora do Cruzeiro, né? Mandado embora do Cruzeiro hoje, Rogério Ceni, sendo que tem uma notícia, estava lendo hoje, ele tinha feito uma proposta, nada oficial, mas tinha feito uma proposta para segurar ele mesmo sem ter salário, para segurar ele, não mandar ele embora. Veja a qualidade do profissional que é o Rogério Ceni, que o Cruzeiro, a única pessoa acho que queria manter o Cruzeiro na Série A, saiu agora. Depois de 8 jogos. E ele perdeu o cargo, só fazendo um parênteses, por uma discussão com o Thiago Neves. Exato. Só por isso. Mesmo. Mas voltando à questão do jogo do Inter ali, e aí a gente, depois do lance do Klaus, e depois o Everton vai falar sobre isso, a questão mais específica da arbitragem, que começa toda a polêmica do jogo, em função do árbitro ter se perdido totalmente na questão da inversão do cartão amarelo para cartão vermelho. Perfeito. E aí eu estava ouvindo o jogo naquele momento pela Rádio Gaúcha. O Diori Vasconcelos, inclusive, que é o especialista da arbitragem da RBS, não entendeu o que ele fez. A troca do cartão amarelo para o cartão vermelho, após, inclusive,
o repórter da Gaúcha ter dito por um pedido do Gabigol. Vem cá, mas eu ia fazer o gol, não é cartão vermelho, daí ele vai lá e troca. Certo. E aí a gente vai, depois acho que a gente pode falar um pouquinho sobre o VAR especificamente, né? Com certeza. Essa caixa preta que é o VAR, que a gente não sabe o que acontece, o que eles conversam, qual imagem eles analisam. A gente não sabe o que eles falaram, se veio do VAR ou se é do Gabigol. E aí Perfeito. fica essa coisa E que a aí, gente não sabe o que é. E a gente sem saber o que é, as duas não fazem sentido e as duas não tem o que justifique. O atleta escolheu o cartão pro árbitro, não justifica, e o VAR também não. Perfeito. Eu, na minha imparcialidade aqui, vou tentar explicar o que aconteceu no lance, o que a gente tentou compreender hoje também várias vezes, ontem depois do jogo, para poder vir aqui e comentar um pouquinho. No primeiro momento, eu acredito que todos os colorados que estão assistindo o jogo acreditou que foi mão do Bruno, né? Onde ele cai, tropeça no goleiro, cai e dá a mão. Mas aí já era reclamação demais porque não poderia ser mão. A mão, se bateu na mão, não sei nem se bateu na mão, acredito que até que nem bateu, mas se bateu, ela estava em contato com o solo e isso já diz que esse braço que está apoiando aí no chão não pode ser dado pênalti. E aí a gente vai compreender o lance que o Bruno, ele realmente agarra o Gabigol. Acredito que foi mínimo o contato, mas foi. Então, quando o Gabigol corta o goleiro, ele ia fazer o gol, isso é claro. O Bruno num contato mínimo, mas tem esse contato, acaba segurando o Gabigol, puxando o Gabigol. E aí ele toma o cartão amarelo. Esse cartão amarelo o árbitro deu, né? E muitos achavam que estavam de bom tamanho. Porém, diz que na nova regra da FIFA, o que acontece é o seguinte: quando um jogador está claramente para fazer o gol, sem goleiro, que ele pode fazer o gol, se tiver contato de bola na mão, se tiver puxão, se tiver agarrão, o jogador que fizer isso tem que levar o cartão vermelho. Então, o que acontece aí, o Gabigol realmente pode ter pedido esse cartão vermelho e aí que o árbitro se ligou. Mas pela regra em si, realmente o cartão vermelho teria que ter acontecido pro Bruno, né? O que acontece é essa confusão toda. Se Exatamente. eu sou um árbitro e eu tô no jogo, eu tenho que saber disso. Não é um jogador que vai me avisar. Exatamente. Concorda, Everton? Com certeza. Mas o que me preocupa, Betinho, a gente olhar, e Eduardo, olhar esse lance sob outra ótica. Olha quanto tempo ele levou para apontar o pênalti. A meu ver, né, na minha humilde visão, ele deu a vantagem do lance. Porque o Bruno, digamos, teve o contato e ele deu a vantagem. Ok, deu a vantagem. Agora, meu bruxo, se a bola vai entrar ou não vai a partir da vantagem é outra história. Depois que chutou, não tem mais vantagem, dada a vantagem, o que vai acontecer a partir dali, se foi gol ou se não foi, não interessa. Perfeito. Aí o Bruno caiu, já é um segundo lance que o Bruno cai. Então, se ele deu a vantagem lá no empurrão, aquele pênalti pelo empurrão já não cabe mais. Perfeito. Ele já nem poderia ter dado. Não saiu o gol, mas não saiu já numa sequência do lance que ele deu uma vantagem. Já é um segundo lance, aquela queda do Bruno, que ele cai no próprio goleiro. Então, se ele tivesse que ter dado aquele pênalti pelo empurrão, que desse antes. Mas não, ele esperou, deu a vantagem. Então, toda a vantagem que eu der, eu vou esperar ver se vai sair gol primeiro para depois apitar a vantagem. Perfeito. Então, o pênalti não faz sentido se é pelo agarrão. E aí porque ele deu a vantagem. Perfeito. Se ele desse lá antes, tudo bem. Agora, deu a vantagem, não. E pela mão também não faz sentido. Não, então, na não, minha com ótica, certeza não. o pênalti não cabe. A partir do momento que ele dá vantagem, aí não cabe mais o claro que pênalti. aqui a gente pode entrar, não, mas o VAR tá aí para isso. O VAR avisou ele que foi pênalti. Só que aí, logo mais, a gente já vai comentar sobre o outro lance, né? Hoje tem muita coisa pra gente comentar, a gente percebe isso. Mas diz que o árbitro não pode interferir, como diz que não interferiu no lance do Guerreiro, com o Rodrigo Caio dando um calço aí no joelho do Guerreiro, né? Diz que o VAR não pode interferir na decisão do árbitro porque é um lance interpretativo. Então, se é interpretativo, do Inter lá é aqui também, né? Aí é complicado. Realmente, para quem quer ser imparcial, né? Esses dois pesos e duas difícil. medidas que causam esse desconforto na hora de tu fazer uma análise. Perfeito. Eu não sei se vocês viram a imagem, as duas imagens dos pênaltis, sim. né? Elas são... Assim, é até difícil ver aquela imagem, eu acho, pro torcedor do Flamengo conseguir ir contra aquela imagem, né? E depois, o pessoal do centro do país, e até vou fazer uma análise que até parece até contra a questão do coloradismo que me marca.
Certo. Os jornalistas do centro do país falam que o Kahneman não deixa ninguém jogar. E até a gente pode até discutir essa questão. Certo. O Rodrigo Caio ontem jogou como o Kahneman. Igualzinho. Igualzinho. Perfeito. Certo? E aí pode. O Rodrigo Caio ontem praticou o antijogo contra o Guerreiro o jogo inteiro. Exato. E aí, o que foi ontem? Bravura? E o Kahneman, daí o Kahneman é antijogo. É o jogador que é contratado para a seleção, né? Esse que entende? para o Guerreiro, né? Então, aí fica difícil, né? Realmente, tem que ser muito imparcial. Eu acredito que quem comenta, e é por isso que muitas vezes os gaúchos têm tanto... E acredito que esse nervosismo vem do Guerreiro ali, na expressão, que depois também a gente vai comentar da expulsão, vem de tudo isso, né? É sempre batendo contra os gaúchos e sempre os lances... Tá lá, o que é? É esse ou esse? Vamos pro lado de quem tem mais torcedor, vamos pro lado de quem a mídia tá mais a favor. É complicado, né, Everton? Você como árbitro poderia até falar um pouquinho sobre isso. A arbitragem, Bedinho, ela é, digamos, a arte de administrar relações, não é simplesmente... Porque senão tu leria a regra e tu seria o melhor árbitro do mundo. Né? É simples, é só decorar a regra. Mas não, tu tem que... mediar as relações no jogo, assim como a arbitragem civil, né, o juiz civil, ele vai mediar as relações entre duas partes. Assim também o árbitro do futebol, ele tá ali para aplicar a regra, mas também cuidar das condutas e fazer com que o jogo flua bem. E a sequência de atrapalhadas do árbitro da partida de ontem fez com que os atletas ficassem exaltados, o jogo ficasse um jogo nervoso, chegasse ao ponto... Claro que o Guerreiro ele já tem, né, o sangue mais quente, já tem um histórico de reclamações, mas ontem a gente viu que ele se excedeu devido ao clima que o jogo tomou. Né? Certo. E ele já tem ali, a torcida do Flamengo já tem uma rixa com ele, já criou aquele clima antijogo todo, mas o árbitro contribuiu muito, assim, ó, não é querer transferir ou passar a mão na cabeça do Guerreiro, nem fazer minha culpa por ser colorado. Mas a conduta da arbitragem ontem contribuiu muito para aquela sequência de tragédias ali que eu vi ontem. Já tinha havido o lance do pênalti, que foi no mínimo questionável, interpretativo para o não, quando antes houve o interpretativo para o sim. Sim. E de repente tu te vê com um corte na cabeça após uma marcação no mínimo exagerada, feita pelo Rodrigo Caio, né? Tu te vê com um corte na cabeça, sangrando, e tu já tá nervoso. Cara, e o corte não foi pouco, não hoje foi pouco, saiu a foto do corte, O próprio Guerreiro postou no stories do Instagram, ele postou a foto do corte, né? E acredito que até hoje deve estar muito revoltado. E mais, Guerreiro, provavelmente os colorados... podem se preparar, vai levar punição. Não vai ser... Porque, comentando sobre esse lance, né? Depois a gente continua, mas já chegando nesse lance, Guerreiro erra ao reclamar dessa forma. A gente não tem como negar, porque assim, um jogador do nível do Guerreiro, da experiência do Guerreiro, você nunca pode se exaltar a ponto de mostrar o dedo do meio pro árbitro, né? Jamais, em momento algum. Porém, se a gente tentar se colocar no lugar do outro, né? Diz que a gente precisa ter um pouco de empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Se a gente chegar e se colocar no lugar do Guerreiro. Primeiro, joga num time que tá com 4 volantes e se vê lá sozinho. Eu acredito que já aí você já fica muito revoltado. Né? Aí depois o jogo inteiro sofrendo faltas. Aí sofre um pênalti que o juiz poderia ter dado, para muitos foi pênalti, para muitos árbitros hoje comentando o lance em programas esportivos teriam dado pênalti, e a gente também já vai comentar, acredito que todos acham que foi pênalti aqui também, mas e depois aquele lance onde o William Arão já está agarrando ele, e o Rodrigo Caio vem querendo derrubar tudo e bate com a cabeça nele, isso é difícil, é difícil não se revoltar, não sair xingando todo mundo. E é previsto também na regra, Bedin, a questão, um dos critérios para a marcação de uma falta, não é simplesmente agressão, mas o uso de força excessiva ou desmedida no lance. E é óbvio que o zagueiro do Flamengo fez uso de força excessiva e desmedida no lance. E se tem ali, claro,
eu não tenho dúvida nenhuma que o atleta mais vaiado no estádio ontem, desde a entrada, era o Guerreiro. Com certeza, né? Então já tem uma rixa do Flamengo com ele. É aquele namorado que não aceita o fim da separação, né? O Flamengo não aceita que ele deixou, não voltou pro Flamengo quando veio pro Brasil. Queriam muito, né, que ele voltasse. Acho que não aceita, então tem essa vaia. Até tem uma imagem do Guerreiro quando ele sai do campo fazendo sinais pra torcida do Flamengo também. E isso ali eu também tenho um pouco de medo de se usar essas imagens e aplicar mais. Porque é muito fácil, não é pro Inter. Pro Inter, pro Grêmio, pro próprio Atlético Paranaense, pra Chapecoense, pro Figueirense. Pra esses times é fácil a CBF aplicar a punição. E essa é uma reclamação reiterada que o Guerreiro fez, porque ele já jogou no centro do país e teve um jogo contra o Palmeiras que ele foi marcado também de forma excessiva lá e ele reclamou no fim do jogo. Que ele começou a sentir, depois que ele veio jogar no sul do país, a diferença que é no tratamento da arbitragem com os times daqui e com o time do centro do país. Olha só. Que o mesmo tipo de falta que ele recebia jogando no Flamengo... E no Corinthians, agora aqui é diferente. Não é falta. E olha que bacana, essa informação não é 100%, mas muitos torcedores hoje comentando no Twitter estavam dizendo que Guerreiro excluiu diversas fotos que tinham com a camisa do Flamengo. Então, realmente, eu acho que ontem ele... Cortou o vínculo. Cortou o vínculo com o Flamengo. Se tinha algum vínculo, ainda cortou. E o Guerreiro, assim, eu vejo... Claro que ele tem potencial e história até... Eu não sou dos maiores fãs do Baldasso, assim, mas tem uma fala dele sobre o Guerreiro que me marcou bastante, que ele disse, o Guerreiro é uma instituição a serviço de outra, né? Perfeito. Porque ele supera o normal de um atleta de futebol de nível comum hoje. E penso que o Guerreiro tem tudo para ficar na galeria dos maiores ídolos da história do Inter, se ele conseguir fazer com que a carreira dele se alongue por mais alguns anos e se vier um título. Porque a entrega que ele tem em campo, a identificação que ele teve com a torcida desde a chegada, acho que muito pelo fato daquela questão do doping, o Inter ter acolhido ele, a festa que a torcida fez para receber ele na chegada, né, padrão europeu, toda aquela coisa, acho que acabou criando esse clima diferente, assim, do Guerreiro para com o Inter e do Inter para com o Guerreiro. Com certeza. Eu vou, Duda, vou só pedir um pouquinho o pessoal que está em casa nos assistindo, a gente vai para um breve intervalo, a gente já volta e já volta se perguntando, foi pênalti ou não foi pênalti em Guerreiro? Quero que você comente e vamos fazer que nem o pessoal que está comentando aqui, o Doga Minosso diz que só um time pode parar o Flamengo, e é o Grêmio. Meu Deus, o Doga, ele tá bêbado, ele tá marcando com o Júnior. Olha só, o Felipe Paese dizendo que o VAR veio para confirmar que temos a pior arbitragem do futebol mundial. Vamos ver mais comentários aqui. Também o Ciro Augusto Nunes, sem mimimi na hora de decidir, Guerreiro amarelou. Pode ser aí os comentários do pessoal. E o Felipe Paese também dizendo que o Baldasso é a maior zica pro Inter. Que bacana, o pessoal também comentando sobre tudo isso. Você também vai comentando e eu tenho um recadinho para dar para vocês, pessoal. Amanhã tem inauguração, dia 27/9, em Nova Prata, a Colorados Barber Club. São 2 ambientes sofisticados, barbearia e bar. Na inauguração tem a presença da lenda do futebol gaúcho, Sandro Sotile, o rei do Twitter, né? E do autor do gol do Mundial do Internacional, Adriano Gabiru, vai estar aqui em Nova Prata, na Colorados Barber Club. A barbearia está localizada na Avenida Luiz Marafon, 375, ao lado da Eletrônica Castilhos, Colorados Barber Club. É isso aí, pessoal. É amanhã, dia 27/9. Você não pode perder essa inauguração com Sandro Sotile e também Adriano Gabiru. Fica por aí. Logo mais, a gente está de volta com o Conecta Esporte. Desde 1986, a loja para toda a família, no centro de Nova Bassano. Um lugar diferenciado pra
seu sonho a Benoit faz acontecer. Porque toda família merece atenção, um bom atendimento e ofertas de montão. Benoit é crediário facilitado, Benoit é qualidade, é comprar no carnê. Benoit sempre ao seu lado, Benoit é tudo por você, é tudo por você. Lojas Benoit, faz sua vida bem melhor. Rua Pinheiro Machado, 740, no centro de Nova Bassano. Um local certo para suas compras do dia a dia. Supermercados Daco. Ambiente completo. Açougue, padaria, hortifruti e muito mais. Supermercados Daco. Em 2 endereços para melhor servir. Curta nossa página no Facebook e acompanhe nossas promoções. Há mais de 20 anos no mercado, a Oriplanta atua na produção de mudas de hortaliças e enxertos, abastecendo os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Experiência, tecnologia e cuidados que vão do plantio até a entrega garantem a excelência na qualidade de seus produtos. Oriplanta Viveiro de Mudas. 54 3273 2492. Nova Bassano. Sonhar, mudar, criar, evoluir. Conheça a Construtora Morés, empresa especializada no ramo da construção civil. Tem como prioridade o compromisso com seus clientes, garantindo excelentes resultados na execução de suas obras. Construtora Morés, concretizando sonhos. É isso aí, pessoal. Voltamos com o Conecta Esporte. Hoje a gente está comentando sobre o jogo de ontem do Internacional. Por que não estamos comentando do jogo do Grêmio? Porque o jogo do Grêmio foi agora, acabou agorinha, 6-1 para o Grêmio. Que passeio, meus amigos. 6-1 para o Grêmio em cima do Avaí. Não sei nem a informação de quem fez os gols. Sei que Tardelli fez gol, Luan fez gol, Luciano fez gol, muita gente aí fez gol, né? E então vocês quiserem me mandar aqui nos comentários, eu leio quem fez os gols do Grêmio. Mas continuando, pessoal. Bem rápido a opinião. Pênalti no Guerreiro ou não? 2 pênaltis. Não foi um só. Foi segurando e mais ajoelhado embaixo. É muito pênalti. Pena muito de apoio, pênalti. né? Não. Pena de apoio, né? E é engraçado porque no manual eu dei uma passada rápida hoje no manual de instruções, digamos assim, de aplicação do VAR, que foi divulgado pela FIFA e que foi dado cópia para as empresas de esporte que disponibilizou. Eles falam justamente que uma das principais interações do VAR tem que ser para pênaltis escancarados que não tenham sido marcados pelo árbitro, e que é mais escancarado aquela situação. Aí tu olha a diferença, que nem eu falava lá, do primeiro pênalti, que ele esperou, deu uma vantagem, mas pode ser que o VAR avisou ele. Tá, o VAR avisou e ele deu o pênalti na hora. Certo. Aí já lá no lance do Inter a gente não sabe se o VAR avisou. Exato. E caso tenha avisado, ele esperou o lance seguir para daí ouvir a orientação, e que era o que ele deveria ter feito lá no lance do Inter, não o VAR apontar e ele apitar o pênalti. Não, isso nenhum árbitro fez até hoje em nenhuma situação. Sempre o que ocorre, segue o lance, para o lance, ou se a bola tá parada, escuta. Ele apontou a cal na hora. no lance do Inter. E realmente, né, Duda, você acha que foi pênalti? Foi. Acredito que todos os colorados acham, né? E não só menos o Doga Minosso, os outros todos também acredito que foi pênalti, né? E esse foi o maior erro da arbitragem, né? Porém, se não acontece esse erro, não acontece o que a gente estava comentando antes, né? O Guerreiro não ia estar tão estressado assim para tomar um cartão vermelho. Sim. É verdade. O jogo já estaria 1-1. O jogo estaria 1-1. O Inter estaria com 10 em campo. Com 10 em campo. Mais sereno o jogo. Ontem foram 9 contra 19, né? 5 no VAR. Os 2 assistentes, o árbitro, 11 do Flamengo contra 9. Tem uma imagem, cara, que o pessoal faz muito meme depois das partidas, né? Aí o pessoal do VAR com 4 pessoas com a camisa do Flamengo vendo, né? Aquela foi o máximo. Hoje também teve um vídeo rolando de uma corrida de atletismo, sim. Aquele então viralizou, né? Que o cara do Flamengo, ele sai antes, ele dá a partida, atira em todo mundo e a CBF vem dar o troféu pro cara.
Perfeito. Muito bacana. Você também que está em casa, está comentando aí, a Kátia Peruso, ela falou que não amarelou Guerreiro, não é brasileiro para amarelar, isso é coisa de Neymar e companhia. Olha só que bacana o comentário. Essa é uma coisa interessante, Vini, porque se fosse um jogador brasileiro cortado daquele jeito, tinha que ter UTI imóvel para tirar ele do campo. Ah, com certeza, com certeza. E é bacana lembrar que o Odair comenta, tem um comentário que ele faz que ele olha pro Guerreiro e o Guerreiro tá vindo mais tranquilo, na direção do Odair, ali do quarto árbitro, pedindo a falta. Pô, foi falta, foi falta. E quando o Odair vai dizer pra ele ter calma, diz que ele coloca a mão e percebe o sangue. E aí ele se desespera. Daí ele pensa, não, se os caras me acertaram pra sair sangue e o juiz não dá nada, eu vou reclamar. E aí ele explode, né? E claro que nada justifica essa explosão, a gente já comentou sobre isso, porém... é complicado, né? Eu acho que não é nem nada justificar, acho que se justifica. O que não dá é pra gente, sob a ótica mais profissional, vamos dizer assim, né? A gente entender aquilo que ele fez, o tanto que foi, né? Mas só que sob a ótica passional do torcedor, cara, por mais que ele tenha sido expulso, por mais que tenha prejudicado o Inter, cara, me lavou a alma a forma que ele se posicionou diante daquela injustiça. Porque uma hora tu enche o saco, cara. E o torcedor vem sentindo falta de alguém que tome peito e que seja o Inter dentro de campo. E só lembrando, né? O VAR contra o Chapecoense, o Inter fez 3 gols, valeu 1. Sim. Então tem isso também, né? Um torcedor lembrou hoje. E só eu preciso ler esse comentário do Newton Conte, dá valor para quem tá sempre junto com a gente. O Newton Conte, todos os Conecta Sport, ele tá aqui, tá comentando. Quanto mimimi, tudo normal no Sul. Inter perdendo e o Grêmio massacrando. Vai jogar contra ninguém, né? Aí fica bom. Pois é. Até isso é ruim, porque depois a gente vai para Florianópolis e eles ficam bravos conosco lá, não devia ter feito tanto. Né? Pois é. Duda, eu vou te pedir, você como colorado, as substituições do Odair. Odair muito questionado. Hoje, nas redes sociais, era a maioria dos colorados pedindo a demissão do treinador, não esperar até final do ano, demitir agora. E o Inter está projetando manter o Odair em 2020. Não sei se depois de ontem repensou. Porém, teve as substituições. Primeira com Klaus, trocando no lugar do Moledo. Depois teve a entrada do Zeca. Em poucos minutos teve que colocar o Zeca, porque o Bruno foi expulso. Teve que colocar o Zeca e tirou o Nico. No meu ver, o único jogador que podia puxar contra-ataques era o Nico. Tirou o Nico Lopes, colocou o Zeca. E depois, a última substituição, que é a entrada do Parede no lugar do... Foi no lugar do Nonato, né? Perfeito. Tirou o Nonato, colocou o Parede, que aí eu também penso que... Né, o Patrick jogou bem ontem, o Edenilson jogou bem ontem, porém o Patrick vinha muito mal nas partidas. E mais uma vez começou de titular, e um titular como um volante adiantado, assim, jogando praticamente no ataque... Mas é que não sei se o Odair acertou ou errou, Duda, o que você acha? Um jogo com 9, tu não pode fazer uma análise muito mais perfeito, crítica definida, de ninguém, né? E, na verdade, assim, acho que quando ele botou o Klaus, ficaria um pouco pesado ele botar o Heitor, que daí é outro menino para botar ali. Certo. Talvez ele o lado fica muito prejudicado. Talvez ele tenha pensado nisso, em botar o Zeca, para ter talvez alguém que tivesse um pouco mais de experiência do Zeca, né? Passou talvez, pela seleção talvez tenha sido isso, mais. Tentando me colocar no lugar do Odair, perfeito, né? Perfeito. Nesse sentido. E quando o Inter toma o segundo gol depois, e toma o terceiro, e aí quando ele pensa em botar o Parede para tentar recompor o ataque... Que não foi mal o Parede, né, Duda? Tenta recompor o ataque, tirando alguém do meio campo, para tentar buscar algum resultado. Mas um time com 9, perfeito. Não dá para fazer uma análise do que ele queira fazer, né? A gente não pode fazer uma análise, mas, óbvio, um jogo atípico, né? Com certeza, mas Zeca e Klaus, os dois foram muito maus. Nos dois lances que toma gol aí, os dois gols. De cabeça, o Klaus fecha o olho e o Zeca se abaixa. E o Everton faz o gol de cabeça, né? Isso. Então o Arrascaeta faz o gol de cabeça, né? Então a gente percebe que deu errado. Deu errado as substituições. Os torcedores estão tão chateados com o Odair, né? É que assim, acho que ele não pode nem analisar tanto como o Duda disse. Em um jogo de 9 atletas não dá pra te jogar substituições. Mas dá pra te olhar, dá pra te olhar o histórico recente e as coisas pra começar o jogo. Né? Por mais que eu queira entender 4 volantes contra o Flamengo no Maracanã,
é respeito demais ao adversário. Mas assim, Everton, se tu pensar quais eram as opções que ele tinha ontem, o que ele ia fazer? Eu não sei se eu sou fã demais do Neilton ou do que ele não fazendo. Na minha opinião, assim, na imparcialidade mesmo, vendo os jogos, Neilton era a solução, eu acredito. Se a gente pegar o jogo contra o Atlético Mineiro... Né, tem que ter um jogador no meio armador, senão o Guerreiro, olhando na escalação, já fica muito feio. Fica um buracão na escalação. Imagina no campo, O nosso time reserva lá contra o Atlético em Minas, acho que foi o jogo que o Inter mais se impôs no ano em um jogo como visitante. Foi com o time reserva e o Neilton fazendo a meia cancha ali, distribuindo bola para os jogadores muito rápido, né? Agora contra a Chapecoense entrou, né? Fez gol que o árbitro acabou anulando. Mas eu lembro que na hora que ele colocou o Neilton contra a Chapecoense, eu surtei, cara. Eu dei um berro. Eu não acredito. A gente pedia para ele botar o Neilton desde o início. Ele precisa de 70, 80 minutos para ver que o cara tava no banco e o cara foi bem no último jogo para dar chance pro cara. Perfeito. E aí agora, de novo, a gente tem de novo um sistema que não vem dando certo e repete. Daí a gente reclamava de 3 volantes. Aí ele não ficou contente, ele botou 4. Eu não consigo. Vamos falar um pouquinho específico do VAR, né, Duda? Eu tava me cobrando para falar sobre específico do VAR. O que é esse VAR? Veio para ajudar? Veio para atrapalhar? Veio só para demonstrar que os árbitros precisam estudar mais, precisam se preparar mais, precisam entender um pouquinho mais para depois. É aquela velha máxima, né? Para uma pessoa que está no fundo do poço, você jogar uma corda, primeiro ela tem que querer subir, senão ela vai te puxar para baixo junto, né? Se os árbitros não quiserem se preparar mais, aprender, o VAR não vai ajudar em nada mesmo, né? Olha, isso é um assunto bem pro Everton, assim, que é do ramo, mas acho que tem algumas coisas que são importantes pontuar, né? Primeiro, que nós não temos profissionais de arbitragem, né? Perfeito. Essa é uma coisa. Esse é o X da questão. Segundo, que nós não temos uma entidade séria, que é a CBF, e, portanto, a entidade da arbitragem vinculada à CBF também não ia ser muito. O que ela fez? Deu um curso de 1 semana, 2 semanas para os caras serem jogados depois para fazer um campeonato de 380 jogos. Na Inglaterra, os caras começaram a usar o VAR 1 ano depois que a Espanha, que a Itália, que a França, que os outros, porque ficaram 1 ano treinando arbitragem profissional para fazer isso. A gente já percebe a diferença assistindo o jogo hoje, né? Outra coisa, o jogador de futebol, e não é o jogador brasileiro, é o jogador que joga no futebol brasileiro. Porque os estrangeiros que vêm para cá, inclusive os treinadores, se tu olhar o Sampaoli faz um escarcéu, o Jorge Jesus faz um escarcéu também, então é o campeonato que é esculhambado. Não é o brasileiro só. Perfeito. É tudo esculhambado, os caras entram no clima. Certo. Quando tem uma marcação de VAR, quando o Gil botou a mão na orelha para ouvir o VAR, tem um comício ao redor dele. Que não poderia acontecer. Não pode acontecer. Quando é na Europa, o cara põe a mão na orelha e ninguém se mexe. Inclusive o jogador brasileiro que está lá. Perfeito. Então tem que mudar muita coisa para poder funcionar. Futebol que tá errado. Exatamente. O jogador chegou perto, dá um amarelo, veio de novo, dá um vermelho. Como é que o Gabigol vai falar com o cara, vai dizer, não é amarelo, é vermelho? Certo. Durante uma análise de VAR. Gabigol, quem sabe tu sobe lá no VAR e fica lá e tu me orienta de lá. É o poste mijando no cachorro, né? Exatamente. A gente usa essa, né? Porque não existe isso. Então né? tem que ter juiz especialista em VAR, que é o que vai ficar lá em cima. Não é ele vir para o campo, depois ele ir para o VAR, que é o que tem acontecido, essa inversão. Certo. E tem que profissionalizar a arbitragem. Perfeito. Não é para o cara ser contador durante a semana e ser juiz no fim de semana. E não pode reclamar que não tem dinheiro para isso, né? Claro que não. Com tudo que gira Olha no futebol, que movimenta né? o futebol, é uma coisa absurda. Perfeito. Então aí, tu olhar aquele juiz careca, como é que é o nome dele? Eu esqueci agora. Não, ele é do Paraná. Agora não vou lembrar, mas enfim, pouco... o pessoal de casa já vai lembrar. Cara, se lembrar, me fala aí que eu leio aqui o comentário. O cara pesa 100 e... Ah, sim, ó. Meu Deus. E quantos quilos? Aquele cara não pode mais ser árbitro. Não tem condições disso. Ele pesa 100 e tantos quilos desde que... Entende? E ele Duda, gosta de fazer um cinema também, gosta de fazer um, sabe? Chamar atenção mais pra E Duda, se a gente se coloca agora, pensando aqui enquanto você falava sobre a situação dos árbitros, né? A gente não tinha entrado nisso e nenhum programa esportivo que eu tenha assistido entrou nesse fato, né? Os árbitros não são profissionais. Claro. Eles têm que levar desaforo para casa, tem que ouvir um monte de xingamento
E para receber, diz que é pouco, não é bastante, e eles têm que ter um emprego fora. Também é complicado, né? Mas é lógico. Tinha que profissionalizar, Tem que né? profissionalizar. Aí você pode cobrar realmente, né? Exatamente. Profissionaliza, o cara tem que fazer os cursos que tem que fazer. Durante a semana o cara vai trabalhar. Não, ele vai se preparar para ser árbitro. No final de semana, perfeito. Na Aí o cara quarta-feira. O fim de semana ele vai- de uma empresa e na quinta-feira ele tem que resolver os pepinos da empresa dele. E na É isso aí. quarta-noite ele tem a final da Copa do Brasil pra apitar e na quinta tem que resolver os problemas da empresa dele. Como é que tá a cabeça que dele? ele vai ter pra cuidar de um jogo de tamanho importante. Então, ele vai se preparar para fazer. Tinha que ter ficado um ano. Lá eles fizeram uma preparação, eles disseram preparação offline que eles fizeram, né? Certo. Fizeram inúmeros jogos de preparação. Quando o sistema foi posto para funcionar, os caras estavam afiados para fazer funcionar. O Newton Conto está me dizendo que é o Weber Roberto Lopes. Essa criatura Perfeito. aí. Muito obrigado, Newton. Sempre ativo aqui no Essa Parque criatura Muito aí. Obrigado. Cara, se ele rolar, ele chega mais rápido do que E o correndo. cara comentou que o gordo é o Doga Mirosso. Também pode botar no VAR que aí vai dar certo. Entendeu? Então, tem todas essas diferenças. A gente vive num país, não estou falando de governo, estou falando de Certo, país. A gente certo. vive num país do jeitinho e de fazer as coisas sempre de um jeito com malemolência. O nosso jogador gosta de fazer finta. Coisa cultural, É. né, Duda? Perfeito. E aí vamos querer que a arbitragem seja como? Exato. Vamos querer que o nosso VAR seja como? Ele vai ser assim também. Perfeito. Esse Então- ano a CBF fez uma campanha que num primeiro momento eu achei muito bonita. Dá antes de alguns jogos, do árbitro, Ótimo, mostra a ótimo. questão de família, né? Dele se preparando, ele indo pra academia. Que é pra e tal. respeitar, né? Isso. Que é sobre o respeito à arbitragem. Mas o desrespeito que a CBF e que as federações têm com o árbitro, é fácil pra gente que é torcedor ficar dando pedrada no cara, mas o mau desempenho dos nossos árbitros é reflexo da má gestão que o futebol brasileiro tem. Perfeito. Como a gente falava, é inconcebível que alguém consiga se preparar, estudar, assistir lance, assistir jogo, fazer scout, fazer tudo que precisa fazer para um jogo, tendo que desempenhar o seu papel profissional em outros ambientes além do futebol, né? Perfeito. E aí não tem dinheiro, pelo amor de Deus. Isso que nós estamos falando de arbitragem de Série A. E o cara que apita amador, o cara que apita Série C, o cara ganha exatamente. R$1.000 para apitar um jogo. E olha lá. E olha lá. Para chegar num estádio que não tem policiamento, correndo o risco de ter que sair correndo para os caras querem matar ele. E mais que isso, Aqui Duda, na- né? na- As pessoas que tu ama estão em casa. Tu não sabe o que é. Daqui a pouco, beleza, a pessoa conhece tua família. Entendeu? E aí tu joga, vamos dizer, num Maracanã lotado, 60 mil pessoas, Então, vai puxar pra que lado? Então, pelo menos, o árbitro de Série A, ele tem que ser de nível de Série A. O jogador ganha Exato. R$1,5 milhão, que é o caso do jogador do Flamengo? São Paulo, que veio... O Daniel Alves. Sim. São Paulo, inclusive, perdeu ontem pro Goiás de 1-0. O né? São Cuca Paulo. hoje também perdeu o emprego. Perfeito. E aí, um árbitro que é contador durante a semana, não estou desprezando o contador, não é Com isso. certeza. Ele tem uma função Muito importante durante que não o tem dia, nada né? a ver com a arbitragem. Certo. Vou usar a minha. Ele trabalha no cartório durante a semana, e aí fim de semana, ou quarta-feira também, que ele tem que largar, daí a função dele para ir apitar. Lá no outro lado do país, o nosso país Sim, é gigante. é gigante. E aí, o que ele... E aí, Como é que ele vai fazer? ele vai ter que controlar um jogo de um cara que ganha R$1,5 milhão por mês. Exato. O cara, claro que ele vai se impor perante ele. Sim, exato. E aí acontece o que aconteceu ontem. O Gabigol vai lá e vai dizer pra ele, ô meu, Tá errado? troca o cartão. E aí o jogador faz aquela celeuma em cima dele em cada movimento. O jogador manda o treinador embora. O jogador faz toda essa confusão e vira essa bagunça que a gente está podemos tendo. entrar aqui, né? O Guerreiro é um jogador que reclama bastante. Vamos dizer que o Guerreiro, se não tivesse nada disso acontecido, né? Só as reclamações do Guerreiro sem nada ter acontecido, só esse lance no Bruno, o pênalti. Ele percebe que o Gabigol, dizendo pra ele trocar o cartão, se isso realmente aconteceu, deu certo, ele vai dizer, eu vou reclamar todo lance. Exatamente. O árbitro não tem o que peito acontece. pra apitar, eu vou reclamar todo lance. Tem outra questão que é importante na questão do VAR lá na Inglaterra, que eles analisam somente o eixo final da jogada. Certo. Né? Nós vimos alguns lances anulados aqui
que eles procuram lá no início da jogada. Teve uma falta lá no meio do campo. Se quando o cara bateu o tiro de meta, a bola, o cara teve alguma coisa, eles anulam por causa do lado de trás. Sim. Entendeu? Então por isso é mais rápida a decisão também. Com certeza. Esses dias eu ouvi, só que aí não tenho certeza para dizer certo, mas eu ouvi em algum canal de que a média do tempo de tomada de decisão do VAR na Inglaterra estaria de 51 a 52 segundos. Perto do minuto. Né? Quase que nem aqui no minuto. Brasil, bem parecidinho, né? Sim. Cara, aquele jogo do Inter e Flamengo lá que, 7 minutos. Levou 7 minutos pós-gol do Inter para validar o gol. 7 vezes Eu a mais, disse, né? tá perdendo a graça do futebol, porque tu não sabe mais se tu pode ou não pode gritar gol. Não, exato. Tu não torce mais com a bola na rede, tu torce quando o juiz faz assim no meio campo. Sim. Exato. E aí, O jogo de Inter e Chapecoense E eu foi um lembro exemplo. na época, eu fiz o meu curso da Federação 2010 e o Simon foi um dos nossos professores e ele era muito contrário à instalação do VAR e já falando sobre as condições que ele poderia vir a ser instalado. E foi exatamente aquilo que ele disse para nós lá no curso, foi o que veio acontecer aqui 9 anos depois. Que era a questão do quê? Tu pega um lance interpretativo, né? Não vamos pegar esse que ontem foi grotesco. Vamos pegar o do Gabigol, por exemplo, que um cara vai dizer que foi, outro vai dizer que não foi, e tu vai pegar e largar um replay pro cara decidir ele com 60 mil gritando no ouvido dele, e olhar um lance em 30 segundos e com aquele replay vai te dizer que vai resolver alguma coisa? Everton, tu não olha o lance. Né? A tua cabeça já tá pensando, Não. se eu decidir isso, vai acontecer o quê? Se eu não decidir... Não. Entendeu? Então, o Ainda VAR mais o dessa cara que forma- trabalha durante o dia em outra Sim. coisa, né? Que não, é então, o que o estamos falando. VAR, para começar, para lance interpretativo, ele não deveria opinar, né? E a meu ver, aquele lance do Gabigol não foi um pênalti claríssimo que o VAR viesse de fato para intervir. Que é um lance, por exemplo, que o cara tá lá, que ia chutar e alguém veio e deu uma rasteira e o juiz estava descuidado e não viu aquilo muito claramente. Uma agressão. Isso é pro VAR intervir. Claro, e daqui a pouco a gente E não não sabe, numa daqui a pouco vai situação de sair interpretação de que jogo. o VAR nem interviu, e né? o problema é esse, Pode a gente ser. não sabe até agora. Claro, essa caixa Né? preta Tu que a não gente não pode sabe. pedir, Aí, o o que Inter que a pode gente- pedir áudio, não pode, não sei Não, se isso lembra o pode que aconteceu acontecer. com o Grêmio esses dias? O Grêmio pediu, ele disse, não, tu vem aqui, vem até a sede da CBF no Rio de Janeiro que a gente te mostra o áudio. Não, nem o pode arquivo enviar. vai para vocês. Certo. Vem aqui que a é gente medo que mostra. espalhe, né, pro geral. Aí, Só que se e não o tem que nada que de ruim, deveria- porque é o medo de se é espalhar. pra ser correto, se o VAR vem pra melhorar, se é pra aplicar o que realmente deve ser aplicado, o que deveria ocorrer? O VAR, a câmera que o pessoal do VAR tá vendo deveria ir pra transmissão ao vivo e pro telão do estádio. Certo. A torcida tem o direito de ver o que o A árbitro câmera tá eu vendo. acho que já na nova já vai, né? E o Pra- áudio, pra quem tá assistindo. o áudio né? da cabine teria que ir pra transmissão ao vivo da TV na hora. É. Até Aí daqui a tu pouco sabe a o que que própria tá comissão analisando. tem direito de escutar ali. Alguma coisa tem que ser feita, a coisa tem que ser mais transparente. O que eles usam que não pode ir o áudio, né? Isso, claro, é o que eles usam. É que pode acontecer que começam aí, em vez de interpretar o lance, interpretar o que o árbitro falou. Ah, se falasse desse jeito, teria sido o pênalti. Como ele falou dessa forma, não foi. Aí o que eles dizem é isso, né? Só para dar É uma que- posição pro pessoal que tá em casa. O que eles dizem é isso, né? Mas é que discussão por discussão sempre vai ter com VAR, sem VAR, né? Então, é um argumento que pra mim é só mais um argumento da CBF. E vindo da CBF, o argumento hoje no Brasil não tem validade alguma, não tem... por aí. Perfeito. Pessoal que está em casa, eu quero agradecer. A gente está finalizando esse primeiro tempo falando sobre a dupla Grenal, hoje especificamente falando sobre o jogo do Inter ontem, né? E o Grêmio aí que venceu por 6-1, um passeio em casa. Dispensa comentários, né? O Grêmio tá vindo muito bem e tá chegando perto para passar o Inter no Campeonato Brasileiro. Se continuar dessa forma, vai passar mesmo. Everton, muito obrigado por ter vindo até aqui mais uma vez. Obrigado de coração por ter chegado aqui nos estúdios da Conecta. Duda também, pela primeira vez, e venha mais vezes. Teve comentário aqui do Farina, mandando um abraço para você, parabenizando o programa e mandando um abraço para todos os amigos do Reduto Colorado. Então, também Valeu. muito obrigado por representar também o Reduto. Um beijinho, obrigado mais uma vez pelo convite, sempre que precisar a gente tá aí. Deixar um beijo pra minha filha, 2 anos hoje, aniversário pequena lá. Parabéns. Como é que é o nome dela? Maria Helena. Parabéns, Maria Helena. Ó, palmas para você, parabéns. Muitos anos de vida, né? Tá só no começo. Vai ainda sofrer muito com o pai sofrendo com o Inter aí. Né, E já Everton? sofre junto, Já acompanha sofre. jogo, Bacana. já dá umas gritadinhas, tá bem no caminho. Legal. Obrigado, Duda. Valeu.
É sempre muito legal a gente poder discutir futebol de uma maneira propositiva, né? Perfeito. E a gente sempre está à disposição, em nome do Reduto, em nome do nosso cônsul, do Milton, do vice-cônsul lá do Renato. Sempre que vocês nos convidarem, a gente está à disposição para vir. Bacana. Eu vou deixar, antes de finalizar aqui, 2 recadinhos para você, pessoal. O primeiro é que dia 28 de setembro, no Ginásio de Esportes da APAI de Nova Bassano, vai ter a terceira feijoada da APAI. Tá? Muito bacana aqui, os ingressos você pode conferir no Facebook do pessoal de Nova Bassano. Eu vou estar postando hoje, então. Lá no meu Facebook vou estar postando aqui para passar todas as informações para você. Tô vendo aqui que o horário do almoço é 11h30, então vai ter homenagens e tudo mais. E o meio-dia é o horário do almoço. Então a terceira feijoada da APAI, dia 28 de setembro, no Ginásio de Esportes da APAI de Nova Bassano. E mais um recado muito importante. Amanhã, você, colorado, tem encontro marcado às 18 horas. Às 18 horas você tem encontro marcado na Colorados Barber Club. É inauguração, dia 27/9, amanhã, em Nova Prata. São 2 ambientes, pessoal. Ambientes sofisticados, hein? Barbearia e bar. Na inauguração aí, olha que bacana, vai ter a presença da lenda do futebol gaúcho, Sandro Sotile, ele, o fera do Twitter, e também o autor do gol mais importante do Internacional, autor do gol contra o Barcelona no Mundial, Adriano Gabiru, vai estar aqui em Nova Prata. A barbearia, para você que não sabe, está localizada na Avenida Luiz Marafon, 375, ao lado da Eletrônica Castilhos, Colorados Barber Club. Você tem horário marcado, amanhã às 18 horas. Muito obrigado por estar junto com a gente nesse primeiro tempo aqui do Conecta Esporte. Logo mais a gente vai estar falando sobre vôlei de praia, então fica por aí, não sai, logo mais a gente está de volta. Conecta Mais Web TV? Se conecta! Desde 1986, a loja para toda a família, no centro de Nova Bassano. Um lugar diferenciado pra você. Seu sonho a Benoit faz acontecer. Porque toda a família merece atenção. Um bom atendimento e ofertas de montão. Benoit é crediário facilitado. Benoit é qualidade, é comprar no carnê. Benoit sempre ao seu lado. Benoit é tudo por você, é tudo por você. Lojas Benoit, faz sua vida bem melhor. Rua Pinheiro Machado, 740, no centro de Nova Bassano. Um local certo para suas compras do dia a dia. Supermercados Daco. Ambiente completo. Açougue, padaria, hortifruti e muito mais. Supermercados Daco. Em 2 endereços para melhor servir. Curta nossa página no Facebook e acompanhe nossas promoções. Há mais de 20 anos no mercado. A Oriplanta atua na produção de mudas de hortaliças e enxertos, abastecendo os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Experiência, tecnologia e cuidados que vão do plantio até a entrega garantem a excelência na qualidade de seus produtos. Oriplanta Viveiro de Mudas. 54 3273 2492. Nova Bassano. Sonhar, mudar, criar, evoluir. Conheça a Construtora Morés, empresa especializada no ramo da construção civil. Tem como prioridade o compromisso com seus clientes, garantindo excelentes resultados na execução de suas obras. Construtora Morés, concretizando sonhos. Nós somos a Conecta Mais.
Um projeto que nasceu a partir do crescimento da nossa região e da valorização do que aqui se vive, produz e cultua. Há um ano, com produção e veiculação de conteúdos de referência, abordando temas culturais e informativos, chegamos a mais de 100 mil visualizações mês nas plataformas do Facebook, YouTube e site. A atuação dentro de 13 municípios faz com que a Conecta Mais busque alcançar as mais de 93 mil pessoas da nossa região, com a missão de levar emoção e aproximar pessoas, contando histórias diferentes e que proporcionem experiências únicas, fazendo todo sentido quando a equipe chega e dá início a um novo capítulo na vida da nossa gente. É isso aí, pessoal. Voltamos com o Conecta Esporte e agora para falar de vôlei de praia, pessoal. Estamos aqui nos estúdios da Conecta, já recebendo a Luna Armelin Tedesco, ela que é jogadora de vôlei. Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo certo. Tudo bacana. E também estamos aqui com a treinadora Emeline Pessim. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Bacana. Então, pessoal, hoje a gente vai estar falando de vôlei de praia aqui no Campeonato Brasileiro Escolar de Vôlei 2019. Olha só que bacana. Em João Pessoa, vocês ficaram na 11ª colocação no geral e em terceiro lugar na Série Prata, é isso? Certo. Que bacana. E como é que foi esse campeonato, pessoal? Vamos ver quem começa falando. Fiquem à vontade, mas pessoal. É isso aí, foi uma experiência super bacana, assim, porque nós saímos aqui do Sul, primeiro disputando a vaga no Rio Grande do Sul, dentre as duplas daqui. Ganhamos, né, a primeira colocação e aí o direito de ir representar o estado na Paraíba, né, que foi esse o campeonato do Brasileiro Escolar. E foi uma experiência maravilhosa, porque tinham todos os estados participando dessa competição, então meninas e meninos de várias idades, no caso da idade delas, que é 2001 e 2002, né, que era a categoria, mas todos os estados representados, né, então uma integração bacana entre os atletas e a oportunidade de conhecer o esporte de todos os cantos. Perfeito, é Campeonato Brasileiro Escolar de Vôlei, né? Então vocês têm que representar uma escola, perfeito? Certo, isso ou não? Certo, na nossa categoria, no caso 02, 01, era a seleção de cada estado, então era a melhor dupla do estado. Aí, categorias mais abaixo, aí sim, tinha que ser da mesma escola. Perfeito. Mas a nossa categoria era mais... E vocês têm uma dupla, então, como é que é o nome da sua parceira? É a Ana Caldarte, que ela mora em Caxias, infelizmente eu já não pude estar aqui, mas... Estou aqui para representar a dupla. Bacana, mandar um abraço para a Ana também, isso aí, né? Ana. Se não estiver assistindo agora no ao vivo, com certeza vai estar assistindo depois para ver se a dupla representou bem como representa na quadra, né? Que bacana. E há quanto tempo vocês formam essa dupla? É muito tempo? Treinam juntas ou vai no jogo e tem que disputar no jogo mesmo? Certo. Eu conheço a Ana já faz uns 3 anos, porque eu jogo vôlei indoor com ela, né? Vôlei de quadra. Mas, a princípio, esse ano a gente resolveu jogar o vôlei de areia juntas. E a gente até não teve tantos treinos, né? Porque era difícil, como ela mora longe e tal, tipo, foram alguns finais de semana, então, que a gente treinou. Mas a princípio foi esse ano, então, que a gente começou a treinar. Bacana. Ela tá sendo bem modesta, porque ela já joga um quadro há um bom tempo, então elas têm um bom entrosamento, assim. Certo. E elas participaram, acho que no ano passado, de um torneio, assim, mais regional de praia, ele foi a sementinha para a montagem dessa dupla. Então, foi esse o início, e aí com a ideia de participar do estadual e depois do brasileiro, daí a gente intensificou os treinamentos para que elas pudessem estar bem preparadas, né? Perfeito. E vocês duas praticam quadra também, então, além do vôlei de praia? Sim. Bacana. Você ainda se arrisca a jogar ou tá só como treinadora agora? Na verdade, assim, eu vim da quadra, né? A gente já estava falando sobre isso, que no estado mesmo a gente pratica vôlei de quadra na areia. Na verdade, não pratico vôlei de praia na essência, né? É verdade. E eu vim da quadra, comecei a praticar vôlei de praia e é ali que surgiu a paixão. E aí eu fui, né, atrás, assim, de estudar, de fazer o curso de nível 1, que é o curso que qualifica o profissional de educação física para ser um técnico de vôlei de praia.
E nessa transição, assim, eu já jogava vôlei de quadra na areia e passei a jogar vôlei de praia, que eu brinco, a gente descobriu o esporte, né? Certo. Então eu ainda jogo como hobby mesmo, como lazer, vôlei de praia. E bacana, e você falou desse nível 1 que você tem, né? Isso. Fiquei sabendo que no estado são apenas 3 pessoas que têm esse nível 1. Exatamente, é. Em 2015, nós temos uma carência, na verdade, no estado de profissionais qualificados para trabalhar com vôlei de praia. Perfeito. Em 2015, eu fui fazer o curso nível 1 para poder ajudar o técnico da seleção gaúcha de vôlei de praia nos campeonatos brasileiros. E aí eu fiz o curso, né? Enfim, eu tive a titulação e aí passei a viajar como auxiliar técnica com a seleção gaúcha para os brasileiros. Tem o Sub-17, Sub-19 e o Sub-21, que são categorias hoje brasileiras, né? Certo. E esse até projeto foi interrompido, porque hoje o Banco do Brasil, que era o principal patrocinador, já não dá mais os mesmos subsídios que dava naquele tempo, assim, para as duplas irem viajar. Mas nós estamos, assim, prestes a encaminhar um projeto bem bacana para criar uma seleção de vôlei de praia permanente. A ideia é que essa seleção seja em Veranópolis. Olha só. Então, nós pretendemos encaminhar um projeto via Ministério do Esporte, a gente tem o apoio de algumas empresas aí da nossa região também. E quem sabe, né, no próximo ano, ter representatividade do estado, que hoje não temos, é uma vergonha até por esse lado, né? Perfeito. No vôlei de praia no cenário nacional. Perfeito. E falando em Veranópolis, né, teria estrutura para sediar, né? Porque Veranópolis tem uma quadra fechada, né? Você pode até falar um pouco sobre isso, para poder treinar numa quadra que é boa, fechada, não tem problema de chuva, não tem problema se é muito sol, dá para treinar a qualquer horário, qualquer momento, né? Exatamente. O vôlei de praia no Rio Grande do Sul também tem essa dificuldade, né? Vocês imaginem, assim, no inverno rigoroso, aquela temperatura baixa, com chuva, as pessoas jogando vôlei de praia. Acaba sendo até, assim, prejudicial, né, para os atletas. Então, já vem numa tendência há alguns anos do esporte aqui no estado ser mais indoor, né, ser de beach voleibol, mas na quadra, assim, fechada. E essa tendência, ela vem se concretizando porque nós já temos quadras em Caxias, em Flores da Cunha, Porto Alegre, né? E junto com outros esportes, né, vem fomentando. Em Veranópolis, agora nós inauguramos a quadra em janeiro. Então, oferece essa estrutura tanto de prática quanto de competição em qualquer época do ano, né? O que é maravilhoso, assim, pensando como atleta. Perfeito. Até a gente já teve representantes aqui também do vôlei de quadra, vôlei de areia, e o pessoal que esteve por aqui, às vezes a gente acompanha no Instagram, a gente segue com o Instagram do Conecta Esporte, até já avisando você que está em casa, quer seguir o Instagram do Conecta Esporte, @Conecta Esporte, você acompanha tudo que acontece no esporte regional, e eu vejo que o pessoal gosta de ir lá na quadra para treinar, gosta de estar lá para fazer seus treinos, até porque é realmente por isso, não tem esse problema de tempo muito frio, muito quente, chuva, sol, isso é importantíssimo e tem estrutura para daqui a pouco abrigar algo tão grande como a seleção, né? Que bacana, a gente fica muito feliz, que legal. E Aluna, como é que é ter uma treinadora aí, nível 1, tão experiente no time de vocês? Eu acredito que primeiro de tudo é uma honra, né? Com certeza é uma honra, eu sou muito grata também, porque além dela ser minha treinadora, ela é minha Dinda, né? Ah, que legal! Então, a cobrança é maior ainda. Claro, com certeza. Pior, né? Eu me sinto também muita vontade com ela, porque desde pequena, assim, eu, tipo, acompanho ela e minha mãe, né? Nossa, uma dupla também. Certo. Tipo, em todos os campeonatos, né? Então, eu já tô acostumada, sabe, com ela. A Adri então, tá aqui, assistindo, não quer vir pra entrevista, mas ela, na verdade, é precursora do esporte em Veranópolis, para o pessoal entender, a Adri é mãe da Luna e foi treinadora da... Sim, ela foi minha prof, e tá minha se escondendo ali. Olha só, que bacana, que bacana. Poderia estar aqui junto com a gente aqui falando, mas tá aqui no estúdio, tá gravando tudo, tá filmando aí para deixar de recordação. Muito, muito bacana. E como é que é treinar essa dupla aí, que tá indo para tão longe? Você percebeu, assim, destaque nelas, ou foram crescendo no decorrer dos treinos, ou você viu que tinha um dom por trás das duas meninas? Eu trabalhei durante 10 anos com iniciação no vôlei de quadra, né, da Associação Atlética Veranópolis, que foi hoje uma associação que desenvolve o esporte aqui na nossa região. Então, na verdade, a Aluna teve a iniciação esportiva, digo, no vôlei, até através também, né, como técnica na quadra comigo. Certo. E ela, óbvio que se destaca desde muito pequena, né, com o incentivo da Adri, com treinamento de toque e manchete, não sabia nem caminhar, já fazia toque e manchete, né?
Já, tá em casa, né? Tá indo todo dia, né? Então ela já se percebia que era um talento, né? Desde muito cedo. Ela não é tão alta, né, Luna? Então ela joga de líbero hoje na quadra, né? Que essa é uma limitação do nosso esporte. O vôlei exige que a gente tenha uma altura bem, assim, hoje tem 2 metros a média masculina, feminina 1,90, Então, na verdade, hoje ela se destaca na quadra como líbero. E na praia já é um pouco mais, assim, igualitário, assim, né? Porque é mais técnico. Então, eu me orgulho um monte, assim, por ter visto toda a trajetória dela desde muito pequena, né? Ver ela se destacando. Ela foi seleção gaúcha de vôlei de quadra, né? Ela ganhou vários campeonatos já na quadra também e sempre ajudou também Veranópolis na época que ela representava a nossa cidade, assim, em várias competições. Então, eu me orgulho um monte, assim, pelo fato, que nem ela disse, de ser Dinda, né? Ser fã, eu digo, né? De carteirinha. Certo. Mas também, assim, porque como treinadora, a gente fica muito satisfeito de ver os seus atletas, sejam alunos pequenos ou, no caso dela, adolescentes ou até adultos, se esforçando e dando o seu melhor para que tenham um maior êxito possível naquela competição. E delas, da Luna e da Ana também, eu vou falar da Ana, que ela não está aqui, mas com o mesmo afinco, elas se esforçaram, assim, foram muito dedicadas, muito respeitosas com seus adversários, sabe? Que isso é um orgulho também pra gente como pai e mãe, como, né? E elas fizeram, assim, uma campanha lá linda, fizeram jogos maravilhosos, foram aplaudidas. Então a gente se orgulha muito, assim, como família e como trabalho. Que bacana. No primeiro tempo a gente estava comentando sobre esse aspecto cultural que é no Brasil, principalmente no futebol, que é de estar sempre reclamando, estar sempre indo contra a arbitragem. Que bacana ouvir que elas tiveram respeito com as adversárias, respeito nos jogos. Isso é muito importante. E para um treinador também é fundamental, né? Para um treinador que quer ver o bem do seu atleta, com certeza, né? Ainda mais sendo Dinda, você nunca vai querer que saia da ordem aí, né? E como é que foi a experiência lá em João Pessoa? Eu acredito que é uma coisa única, que vai levar para a vida inteira, né? Com certeza. Essa experiência nos fez crescer, tanto como dupla, como individualmente, sabe? Tecnicamente, no voleibol, a gente conseguiu, tipo, evoluir. E também como dupla, se ajudando, porque, como a Amy disse antes, tipo, nós treinamos em quadra coberta, certo? Certo. Então a gente não tem o vento aqui que nos atrapalha. E lá a gente jogou em beira-mar, então, tipo, muito difícil, sabe? Com então certeza. A gente conseguiu Venta se ajudar. muito, né? A gente conseguiu evoluir durante a competição, sabe? Se ajudando e... Então, assim. Com as dicas também, tem o Cebola, que é um dos precursores mesmo do vôlei de praia aqui no estado, que já jogou mundiais e brasileiros. Ele que também foi o incentivador até da minha iniciação mesmo na praia. E ele deu algumas dicas para as meninas da competição mesmo, dessa questão do vento, questão tática também relacionada ao esporte. E ajudou bastante, né? A gente teve uma evolução, como a aluna disse, muito rápida. Primeiro jogo, elas já pegaram como é que jogava com o vento e no segundo já evoluíram. Então, nossa, assim, foi um aprendizado e tanto, né? Com certeza. E mesmo com esse contratempo, né? Porque, querendo ou não, é algo que, como você falou, tem que ir se adaptando no decorrer do jogo, porque nos treinos não tinha essa dificuldade do vento, né? E beira da praia, para todo mundo que já foi numa praia, sabe que venta muito, né? Então, realmente é complicado. Mas mesmo assim, vocês ficaram em terceiro lugar na Série Prata. O que seria essa Série Prata? Podem me explicar? Na verdade, assim, ó, o campeonato em si, ele tem como prioridade que todos os atletas joguem o máximo possível, tenham o máximo possível dessa experiência, dessa evolução. Certo. Então, a competição no estado levou para o brasileiro, do brasileiro levava para o mundial, que era na Itália, né? Que vai ser na Itália esse mês, né? O mundial. Certo. Então, assim, o melhor de todos, que é o grande campeão, vai representar o Brasil na Itália. Só que como a ideia é justamente fomentar o esporte, foram divididas, então, os 8 primeiros colocados desses 20, eram 23 estados, né, representados, né, 23. Então, os 8 primeiros disputaram a Série Ouro, que tinha o campeão indo para a Itália, né? Certo. Do 9º ao 16º disputava a Série Prata. E do 17º ao 23º, a Série Bronze. Então, houve uma disputa secundária após as classificações, para que todos pudessem
enfim, jogar dentro do seu nível e tentar os melhores resultados e jogar com mais duplas também, né? Certo. Isso também é uma E nisso vocês conseguiram o terceiro lugar. terceiro muito lugar. bom, né? Muito bom, muito Porque bom. a série prata, como você falou, tem a série bronze logo após, que para quem ficou classificado um pouquinho mais para trás, Isso. né? Então, na série prata já é aí quase, se ficou em terceiro lugar, quase foram para a série ouro, digamos assim, né? Exatamente, foi um detalhe, foi um jogo que nós não jogamos muito bem e acabamos ficando na série prata. Podíamos ter ficado de repente em sétimo na ouro, sem medalha, sem, né, troféu. E tem esse lado também de ter conseguido uma colocação na série prata, mas foi por muito pouco que a gente não ficou entre os 8 do Brasil, claro. Então, nossa, mas foi muito bom, mesmo assim. Não, mas já estão de parabéns ficando entre os 11 do Brasil. É Brasil, né, gente? É gigante, é muito grande, tem muita gente que joga, tem muita gente que se esforça para estar aí e vocês conseguir. Tem que agradecer muito. E óbvio, né? Muito treino, muita dedicação das meninas. E eu queria saber como é que é. Tem essa parceria fora de quadra também ou só na quadra vocês são amigas ou tem a parceria fora de quadra também? Não, com certeza a gente tem fora também. A Ana é uma grande amiga minha, confio muito nela também. E também os pais dela estão sempre acompanhando, sempre vêm aqui em casa. Apesar de morar longe, né? Certo. Tipo, nos treinos eles vinham um dia antes, a gente conversava e tudo mais. E apesar de tipo, morar longe e não se ver durante a semana, né? Certo. Mas como todas as quartas eu vou treinar lá em Caxias, então eu tenho esse contato com ela pelo menos uma vez por semana, né? Certo. Então a nossa parceria é muito grande também fora de quadra. E isso ajuda muito quando entra em quadra, Com né? certeza, com certeza. Eu acredito que é como a Dinda lá, de treinadora, a cobrança é muito maior, né? Porque quando a gente sabe do potencial de uma pessoa que está junto com a gente vai cobrar para ela atingir o máximo desse potencial, né? Se a gente sabe que não tem potencial nenhum, a gente nem cobra porque, coitadinho, vamos dizer assim, né? Então, quando tem potencial, cobra muito mais. E vocês, como amigas também, eu garanto que a cobrança é muito gigante aí dentro da quadra, mas na hora de se reerguer, vamos lá, as duas juntas, né? As duas unidas. Que bacana. O pessoal que está em casa nos assistindo, vai comentando no Facebook. A gente vai para um rápido intervalo. Logo mais a gente está de volta para falar aí com as meninas sobre o vôlei de praia, 11º lugar do Brasil, pessoal, Campeonato Brasileiro de Vôlei de Praia lá em João Pessoa. Muito bacana. Tá bom? Você que está nos assistindo de casa, fica por aí, logo mais a gente está de volta. Conecta Mais Web TV? Se conecta! Desde 1986, a loja para toda a família, no centro de Nova Bassano. Um local certo para suas compras do dia a dia. Supermercados Daco. Ambiente completo. Açougue, padaria, hortifruti e muito mais. Supermercados Daco. Em 2 endereços para melhor servir. Curta nossa página no Facebook e acompanhe nossas promoções. Há mais de 20 anos no mercado. A Oriplanta atua na produção de mudas de hortaliças e enxertos, abastecendo os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Experiência, tecnologia e cuidados que vão do plantio até a entrega garantem a excelência na qualidade de seus produtos. Oriplanta Viveiro de Mudas. 54 3273 2492. Nova Bassano. Voltamos com o Conecta Esporte, esse bate-papo muito bacana, onde a gente está falando sobre vôlei de praia. E você que está em casa, faça como a Kátia Peruso, está aqui comentando Veranópolis, exemplo para o Brasil.
Esse é o esporte. Respeito, nível, sucesso. Que bacana, que bacana. Que bom ter isso tão perto da gente, né? E nós da Conecta Mais sempre querendo mostrar o que há de melhor aqui na nossa região e tem muita coisa boa. Esse é mais um exemplo, né? A Raquel Matiello, gente, a Luna cresceu, tá linda. Que bacana. Luiz Gustavo de Oliveira, Dali Luna. A Kátia Peruso também dizendo Luna, a Dinda te ama. Vôlei de nível, muito bacana. Todos vocês que estão comentando, muito obrigado mesmo pela audiência. A gente está aqui no Conecta Esporte, toda quinta-feira, a partir das 21h30, você acompanha um pouquinho da dupla Grenal e depois no segundo tempo a gente traz os destaques da nossa região para falar aí sobre o esporte regional. Pessoal, gostaria de saber um pouquinho mais, como é que foi jogar fora do estado? Já tinha jogado fora do estado, Luna? Ou foi a primeira vez que você saiu do estado para jogar fora? Em 2016 eu tinha ido para o Rio de Janeiro, com a Amy também como técnica e com o Cebola, que é de Porto Alegre. E como é que é jogar fora do estado, né? Então, eu creio que tem um pouquinho de receio, de medo, porque assim, o Rio Grande do Sul, né, tão pequeno comparado com os outros estados, né? Então, a gente poderia se sentir muito humilde perto dos outros, sabe? Das outras equipes, das outras duplas. Mas chegando lá, tipo, a gente viu que a gente conseguia bater de frente com ela, sabe? Disputar ponto a ponto, sabe? Ganhar os jogos. Então, foi uma experiência incrível que a gente pôde crescer como dupla, né? Que nem tinha dito antes. Que bacana. E, às vezes, a gente acaba se jogando para baixo, né? Sem saber se a gente tem competência para disputar, né? E quando a gente se coloca à prova, vai em coisas assim, a gente vê que muitas vezes a gente é num nível superior do que a gente imaginava. É por isso que é bom sempre se colocar à prova, né, Luna? Que bacana, que bacana. E a treinadora fica sempre muito orgulhosa com tudo isso, né? Essa humildade, assim, que acaba surgindo, assim, até no discurso da Luna, é justamente porque o esporte, o vôlei de praia no Rio Grande do Sul, é um esporte ainda muito pouco fomentado. Então, é natural, assim, a gente não tem a mesma geração de atletas que nasce na praia, que nasce no vôlei de praia. No Rio Grande do Sul, as pessoas jogam vôlei de quadra e vão pra praia, né? Certo. Como eu falei, jogam vôlei de quadra na areia, mas às vezes migram, mas sempre surgem da quadra. Certo. Não existe base de vôlei de praia. Ao contrário do que os outros estados. Santa Catarina, não tô falando só lá do Nordeste, certo, que parece mais fácil, né? Mas Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, aí pega todos os estados mesmo do Nordeste, né? O vôlei de praia é um esporte muito, assim... é um hobby para eles. Não, não é só hobby, sabe? É formação, né? Perfeito. E a gente vê hoje no futebol mesmo, né? Que é um esporte talvez que a maioria das pessoas tenha mais conhecimento. Mas a criança começa lá com 6, 7 anos a praticar o esporte e já começa na areia, na praia, com os fundamentos da praia, que são diferentes da quadra. Então, isso deixa a gente, assim, numa posição um pouco de inferioridade, né? Por pensar que, assim, a aluna não treina na areia todo dia. Certo. Aí ela tem que ficar fazendo essa transição. Joga a quadra, joga areia, joga a quadra. É difícil pro atleta mudar a chavezinha, pra né? Quem não joga, diz vôlei. É tudo igual. Mas pra quem joga é muito diferente, muda, né? Muda quadra, muda ambiente, muda tudo, né? Até com assim, certeza. A forma como tu vai fazer o fundamento básico mesmo, ela é diferente. O toque não é igual, a manchete não é igual, o saque não é igual, o ataque não é igual. Então, parece que é igual, mas não é. E essa transição toda, ela acaba atrapalhando o atleta, ela acaba dificultando um pouco o desempenho, né? Com certeza. Então, eu diria até assim, talvez que chamar a atenção isso, né, do público que está assistindo, que a gente tem que fazer o Estado, assim, ter mais peso, porque a gente tem um potencial grande de atletas. A gente tem meninas e meninos altos, com habilidade, com uma boa A própria Luna e a Ana provaram isso, né? Indo para fora e conquistando aí terceiro lugar na Série Prata, né? Então, é uma prova de que tem talentos aqui e que precisam ser incentivados, né? Como o Veranópolis faz muito, né? E nós somos com uma delegação daqui, né? Foram duplas 2003, 2004, 2005, 2006, né? Isso. De cada naipe, feminino e masculino. E nós, assim, fomos muito bem. Teve uma dupla que foi em terceiro lugar na ouro, teve dupla masculina que ficou em primeiro na bronze, em segundo na prata. Então, assim, nós temos uma geração de atletas muito boa, mas todos esses atletas não são da praia. Então, essa é uma questão importante, assim, que a gente tem que se perguntar, né? Temos potencial aqui, por que não? Daqui a pouco vamos ter atletas olímpicos daqui, né? Exato, representar o Brasil, mas gaúchos. Certo. Então, é isso que a gente busca, até tentando iniciar esse projeto, né, em Veranópolis, tentar
formar atletas de praia. Que bacana, Seria e que bom que fosse aqui na Serra, né? Também, se no estado do Rio Grande do Sul, quando alguém se destaca no esporte, a gente gosta de se gabar disso, né? Bah, é gaúcho, aquele lá é gaúcho. Quando é da Serra, então imagina, nossa, é da Serra, a Luna saiu aqui da Serra, era de Veranópolis, então é muito bacana. Tomara que dê certo esse projeto, desde já. Nós da Conecta desejamos boa sorte e que tenha muito incentivo para as coisas acontecerem, né? Agora eu gostaria de saber da prof, quando que surgiu a vontade de praticar o vôlei de praia? Quando era mais novinha, quando que surgiu a primeira... Opa, eu acho que eu me dou bem nesse esporte. Praticava outro esporte antes ou foi direto pro vôlei de quadra e depois foi pro vôlei de praia? O vôlei de quadra eu comecei muito pequena, né? Com a Adri, que tá aqui, minha prof, né? Que incentivou, ela sempre amou o voleibol e sempre passou essa paixão para todas as pessoas com quem ela trabalhava. E então ali surgiu... Foi o primeiro esporte que você praticou? Sim, foi o primeiro e certo. Desde 5, 6 anos de idade, depois continuei assim. E na questão da praia, o que acontece, né? Ela e, na verdade, o Hernani, que já é falecido, né? Que foi na verdade, foi quem mostrou, acho que apresentou o voleibol para a Adri, foi o Hernani. E eles fomentavam o vôlei de praia em Veranópolis, faziam torneios, enfim. E num desses torneios, a Adri, como prof, ela disse, não, vocês têm que participar e tal. E eu e a Bruna jogamos, isso foi em 2001. A Bruna até já veio aqui no Conecta Mais, a Bruna e a Cat. Eu ia dizer, a Bruna e a Cat estiveram aqui, né? Isso. Muito bacana também, mandar um abraço para as meninas, já estiveram aqui e jogam muito bem, né? Então era só dupla. Isso eu e a Bruna jogamos, né? Por sermos alunas da Adri, ela disse, não, vamos jogar e tal. E a gente jogou aquele campeonato em 2001. Ficamos em terceiro na época. Olha só. E a Adri ganhou o campeonato, óbvio, né? Joga bem, né? Então ganhou. E aí, ali, foi o primeiro contato e foi ali que eu disse, não, então assim, no verão dá pra gente jogar vôlei de praia. É assim que a gente pensa, né? Certo. No verão vamos jogar. E aí depois eu acabei continuando jogando quadra e tudo, e num determinado momento, que eu tinha ido morar fora de Veranópolis, voltei e a Adriana disse, vamos jogar junto agora. Vamos jogar eu e tu os campeonatos que tem aqui na região, enfim. E a gente começou a jogar sempre assim, daí qualquer campeonato, no verão, né, que no inverno não tinha muita coisa, mas a gente ia lá, dezembro, janeiro, fevereiro, março, jogava várias competições. E foi nesse processo, assim, ano após ano, eu fui me distanciando da quadra, porque é mais fácil jogar praia, né? A gente joga, eu e a Luna, a gente vai e joga um campeonato. Mais fácil no sentido que é mais fácil para fechar simples, o time, vamos dizer, né? Exato. Na quadra tu precisa de 6 pessoas, precisa ter reserva, precisa todo mundo estar alinhado, assim, entender o jogo, tem que fazer a mesma rotação, é um pouquinho mais complexo. Mas na praia não, na praia assim, vamos jogar, vamos, então vamos, né? Se tem, a vontade de ir, né? Tem que se deslocar e tudo mais. Claro. E aí nós começamos a jogar, e jogamos várias competições, acho que agora fazem mais de 10 anos que a gente vem jogando todo ano, eu e ela, as competições. Que legal. E foi aí que, no meio do caminho, assim, que eu me distanciei da quadra, que eu disse, mas... Poxa, eu podia trabalhar com isso também, já que eu gosto tanto e já que é um esporte assim que ninguém tá dando tanta bola, podia me especializar mais nisso. Unir o útil ao agradável, vamos dizer. Exatamente. E com esse convite que eu falei para vocês antes do Cebola do brasileiro, foi que eu conheci o esporte de verdade. E aí foi que eu vi que o que eu fazia não era vôlei de praia, né? Meu Deus, eu não tô jogando vôlei de praia, né? Certo. Tenho que aprender como é que se joga isso para poder ensinar. Perfeito. Então foi aí o processo todo. Que bacana. E Luna, a gente já pode imaginar como você começou, né? A mãe com toda essa bagagem, já deve, a gente comentou antes, né? Desde casa, já não sabia nem caminhar, mas a manchete já sabia fazer, né? Mas esse começo foi, desde o começo você gostou muito ou foi algo assim meio forçado pela mãe? Pelo jeito não, né? Não, acho que eu nasci pra fazer isso, porque desde que eu tava na barriga da minha mãe, né? Ela jogou finais comigo na barriga e tudo mais. E que nem eu disse antes, eu sempre acompanhava elas, né? Sempre tava com a bola na mão, jogando ali, aqui, pedindo, mãe, joga comigo, Dina, joga comigo, né? Sempre. E aí, como eu tava nesse meio, né? Algo que me deixava com prazer, sabe? De jogar, me deixava feliz. Com certeza. E aí, com o vôlei de quadra, eu tive mais oportunidade quando eu era criança com o vôlei de quadra, né? Com 7 anos, eu comecei na escolinha da Associação Atlética Veranópolis, que a Emma e o Shaver eram meus técnicos. Bacana, que é um grande exemplo também para nossa região, né? De todos os esportes. Isso. E lá que eu comecei, eu fui crescendo, a gente jogava campeonatos, e minha mãe jogava em Caxias, num clube do Recreio da Juventude. E o técnico conversou com ela para ver se eu gostaria de jogar lá. Então eu aceitei, então hoje é meu clube atual, né? Que eu conheci a Ana e tudo mais.
E aí fui crescendo no vôlei de quadra, Mas, tipo, como o vôlei de quadra é muito utilizado, tipo, em questão de altura, né? Ah, se tu tem que jogar, tu é alto, vai jogar vôlei de quadra, não sei o quê. Certo. Aí, como eu tenho boa técnica, vamos dizer, eu fui pro vôlei de praia. Que eu decidi, gostaria muito de fazer isso, entendeu? Aí comecei a treinar e tudo mais, e agora eu tô com a Ana, né? Assim. Ela tem que falar a verdade, que ela gosta de atacar e ela é líbero. E eu sou líbero. E aí ela tem que jogar vôlei de praia pra ela poder atacar também, senão ela só fica passando. Realmente, né? Pelo jeito que você mais gosta, e isso é bacana, é até um aprendizado pra nossa vida, né? Ela, de uma dificuldade, ela disse, não, vamos achar uma solução pra isso, né? Certo. Vamos partir pra areia. Então, se na areia eu posso atacar, eu vou pra areia. Que legal, que legal. E qual a maior dificuldade desse esporte para quem pratica ele? Aqui no Sul, talvez é essa questão de não ter locais, mas em Veranópolis já tem um local fechado. É esse? Tem outras dificuldades? É uma das dificuldades, assim, considerando o esporte que já vem sendo suprida, né? Então, primeiro, ter um local próprio para prática, que tem uma estrutura adequada, então uma quadra coberta, enfim, para os dias mais frios, que é o principal problema. E o segundo seria o próprio incentivo mesmo ao esporte, né? Por parte, assim, como eu disse, não existem projetos específicos de vôlei de praia ainda. Eu acredito até que com o tempo isso vai melhorar, né? Vai ter uma ênfase maior, assim, vão dar uma luz maior para essa questão específica. Certo. Eu estou tentando, mas eu já vejo que tem algumas outras iniciativas, né? Nessa viagem para Paraíba, tinha as equipes do Sinodal, do Colégio Sinodal de São Leopoldo. Nós trocamos ideias, assim, entre os técnicos para justamente... Isso é muito importante também nesses eventos, né? Muito, muito, muito. É a melhor parte, eu diria. Perfeito. Então, a gente conversou, assim, que talvez se houvesse alguma iniciativa, eles seriam nossos parceiros para encaminhar atletas, para a gente trocar ideias e tudo mais. Então, eu acho que quando a gente tiver algum local, enfim, no estado, ou mais de um, né, que que possibilite o treino do vôlei de praia mesmo, eu acredito que a gente vai ter aí sim uma prática em massa, eu digo assim, em mais locais e com mais qualidade, né? Que também é uma questão importante. Exato, né? A gente sempre comenta aqui no Conecta Esporte, quando a gente fala do esporte regional, que o futebol ele já é muito conhecido, né? E patrocínios e apoios sempre tem muito para o futebol. Agora, para outros esportes, sempre é um pouco mais complicado, né? Porque muitas vezes, não vai ter tanta visibilidade. Porque muitas vezes a ajuda ela não é só pela ajuda, né? É por ter uma visibilidade. Vai me dar retorno, não vai me dar retorno, né? Então, que bom que tenham projetos assim, que possam trazer uma maior visibilidade e com certeza atletas como a Luna, como a Ana, possam se destacar e possam levar isso para a vida inteira. Não fazer isso só agora que é jovem, poder levar para a vida inteira, como você faz, como a Adri continua fazendo, né? Então, isso é muito, muito legal, né? Luna, qual foi a sua vitória mais marcante assim? Vamos dizer junto com a Ana, para ela que está assistindo aí, qual foi a vitória de vocês mais marcante? Foi a do estadual, talvez? Eu acho que foi muito importante para nós, tipo, esse campeonato, né, que a gente participou, porque nós tínhamos que dar o nosso melhor para conseguir passar para uma próxima fase, sabe? E mesmo a gente, tipo, treinando pouco com a areia, né, porque quadra a gente consegue treinar, mas é totalmente diferente, né, que nem a Amy disse. A gente teve que dar o nosso melhor, se dedicar, tipo, o máximo nos treinos, porque era um jogo. Tu ganhava, tu passava, se tu não ganhava, tu ficava, né? Certo. Então eu acho que foi muito importante porque a gente, além de se ajudar, tipo, a gente se superou, sabe? Que bacana, que legal. E Amy, qual a maior responsabilidade de uma treinadora do vôlei de praia? Eu acredito que são muitas, né? Porque é as suas atletas que estão aí, né? Então, principalmente quando vai disputar um campeonato que é tão disputado assim, qual a maior responsabilidade do treinador? Qual a maior aflição, estando fora de quadra, que se passa aí para quem não é do vôlei, poder imaginar um pouquinho com algumas palavras. Na verdade, assim, a primeira responsabilidade principal é treinar essas atletas, porque, na verdade, o jogo ele é uma consequência de um trabalho, né? Perfeito. Então, quando a gente faz um treinamento bom, adequado, eu digo, dentro das possibilidades que se tem, né? A gente consegue ter mais êxito na hora do jogo em si. Certo. No jogo mesmo, diferente do vôlei de quadra, para quem já conhece, a influência do técnico ela é menor. O técnico não pode se manifestar durante o rally, ele não pode se exaltar na quadra, a gente grita, na verdade, pega, fora, dentro, a gente faz uma bagunça, né? Na praia não, tu fica sentadinho e tu só pode te manifestar quando a bola estiver no chão, estiver caído. E tu jamais pode se dirigir ao teu adversário ou ao árbitro, só te dirige às tuas atletas. Certo. Então é mais comedido assim o técnico na areia do que na quadra.
Então, assim, o que a gente tem, na verdade, de responsabilidade é fazer uma leitura do jogo, né? Então, tu tá ali na tua cadeira, muito mais do que ficar gritando ou dizendo vamos e vai, não, ficar é tu ficar estudando mesmo, meio o que jogo, estudando, né? até porque a gente não tem uma estrutura assim como tem uma seleção, né, de ter Certo. o pessoal fazendo uma análise estatística, né, e dizendo, ó, tem tantas bolas ali. Certo. Então, é uma coisa muito rápida. Então, tu faz uma leitura, ó, vamos sacar num determinado atleta, né, na menina e tal, e a gente pode ter que mudar essa estratégia no meio do jogo. Certo. Ou até mudar uma estratégia de saque, ou perceber que alguma bola pode ser mais eficiente. Então, na hora do jogo, é essa responsabilidade. E quando se fala de crianças e adolescentes, a responsabilidade também de tu tá orientando tanto para que, por exemplo, se estiver nervoso, se estiver no momento, porque um jogador é 50% do time. Se um não estiver bem, acabou, né? Perfeito. Então a gente tem que estar, ao mesmo tempo que incentivando, também acalmando em algum momento, a pessoa começa a errar. Por exemplo, recebe uma bola, erra, recebe outra, erra. Sai do jogo, já era. Então, Certo. tu tem que deixar, não, vamos lá, pedir um tempo. Exato, e ensinando para a vida inteira, porque daqui a pouco pode queimar um atleta jovem que depois todos os outros jogos vai sentir medo de jogar, né? Então também tem isso, eu acredito, né? Essa educação de vamos ficar tranquilo, vai. E você, como foi jogador e atleta de quadra também, treinadora de quadra, muitas vezes tem que se conter ali, que eu acredito que dá vontade de agir, fazer aquele away como na quadra, eu acho que tem que se conter, né? Como dá tem vontade, essa dá vontade mesmo. Às vezes dá vontade de gritar fora. A bola tá indo pra fora, vai fora. Certo. Mas não dá, às vezes dá vontade de, enfim, no meio do rally se manifestar, né? Ou às vezes a gente fica com raiva e dá vontade de dar um sacudão, né? Que eu digo assim. Mas aí tu pensa assim, não, calma, vamos lá, vamos pensar, não, vamos acalmar, vamos, Certo. né? Às vezes dá um sacudão de leve, né? Um sacudinho. Só pra dar acordada. Mas de uma maneira geral, assim, é isso que a gente tenta fazer, sabe? Controlar Bacana. um pouquinho e ficar atento à outra dupla, né? Pra tentar dar o máximo de informação num tempo, né? Que às vezes tem tempo técnico, então a gente consegue dar algumas informações. É esse o papel mesmo. Bacana. Pessoal, a gente está finalizando o nosso programa. Desde já quero agradecer muito por vocês terem vindo até aqui no estúdio, ter tirado o tempinho de vocês. Atletas tão importantes, né? Porque no Brasil, 11ª na Liga Prata, aí ficar em 3º lugar, muito bacana mesmo. Desde já, muito obrigado. E eu queria que a Luna mandasse um abraço especial para sua colega de dupla aí, a Ana, que está em casa. Deixa as câmeras para você, senão depois eu sei que vai chegar em casa e vai receber xingão, né? Bom, beijo, Ana, assim, muito obrigada por ser minha parceira, né, e espero que a gente continue assim por muito, muito tempo, tá? Beijão! Beleza, e vou querer que a prof dê um recado para todos os jovens que talvez queiram praticar o vôlei de praia, queiram praticar o esporte em si, seja ele qual for, que é muito importante na educação, né, prof? Vou primeiramente agradecer vocês pelo convite, Nós que né? agradecemos. Eu sou também proprietária do CT Uno, do Centro de Treinamento Uno, e a gente Bacana. incentivou as meninas, né, com uniforme, com o apoio que a gente podia dar. Então, nesse sentido, assim, deixa um recado para quem tem, para os empresários, para as pessoas que podem ajudar de alguma forma, que façam a sua parte, né? A gente, óbvio, que tem o nosso negócio para a gente ganhar o nosso dinheiro e poder fazer as coisas, mas, Certo. enfim, tem uma parte disso que tem que ser o social, né? Ajudar as pessoas poder, sejam elas crianças, adolescentes ou adultos, não interessa, mas, assim, fazer o nosso papel também social. Então, esse recado eu diria, assim, para quem talvez não pratica o esporte, mas pode colaborar. Certo. Pra Ana, eu já vou dar um recado, dizer assim, que eu já disse isso pra elas lá no finalzinho do torneio, mas vou dizer de novo, eu me orgulho muito das atletas que elas são, das pessoas que elas são. São duas pessoinhas maravilhosas. Então, Ana, um beijão grande pra ti, pena que tu não tá aqui com a gente. Em outra oportunidade, eu quero que venham as duas, tá? Tem que vir, E pra quem gosta de esporte e pratica, eu diria que assim, olha, todo mundo que passou por isso, né, que já foi atleta um dia, que hoje não é mais, certamente leva consigo todo o aprendizado dessa fase. Com certeza. Então, como a gente falou, respeito, né, com o adversário, com o árbitro, as relações que a gente tem que ter, né, no próprio jogo, assim, de entender a dificuldade do seu colega que está jogando, de ajudar ele, Responsabilidade também, responsabilidade. E o próprio fato de que aprender que se a gente quer ganhar, tem que treinar e treinar muito, né? E na vida é assim, se a gente quer ser bem sucedido, vai ter que trabalhar e trabalhar muito, né?
né? Então o esporte ensina, né? E na verdade, assim, esse é uma coisa, assim, super básica, né? A questão do merecimento, né? Exato. E eu trabalho em equipe, porque, assim, não importa se a tua equipe é de 2 ou é de 6, como na D12, né? Como na quadra, mas, assim, hoje em dia a gente não faz nada sozinho. Dificilmente tu vai ser um profissional sozinho no nada, sem mais ninguém. Então, essas relações que tu tem que desenvolver no esporte, elas fazem toda a diferença depois, lá na frente, para te desenvolver isso no trabalho. Perfeito. Eu sou o que sou hoje por causa do esporte, digo isso para todo mundo que está aqui, acho que a Luna já pode falar, a Adri também. E a gente sabe que, além de tudo isso, o esporte ainda tira muita gente de muita coisa ruim, né? É verdade. Leva, assim, a criança, o adolescente por uma linha de saúde, de participação em torneios ou mesmo em integrações. Isso tudo tira essa criança de outras coisas ruins que estão por aí. Então, nós somos, assim, apaixonados, né, pelo nosso vôlei, né, pelo nosso esporte. Mas a gente deixa esse recado para todo mundo tiver a oportunidade de praticar um esporte, que faça isso e se dedique, que certamente colherá os frutos não só agora, mas ao longo de toda a vida. Que bacana, muito bonito. E a gente vai encerrar com essa mensagem. É isso mesmo, né? É para isso que o Conecta Esporte também está aqui. Para fazer com que as pessoas vejam que o esporte é tão bom na vida das pessoas. Luna, muito obrigado por estar aqui. Emi também, muito obrigado por estar aqui, tá? Vou agradecer a mãe que está aí de fora, filmou toda a entrevista. Então, se depois você não recebeu o vídeo da mãe, você pode assistir a reprise desse programa também no YouTube, no Facebook. Você pode estar assistindo da Conecta Mais Web TV. Por isso, vai lá no YouTube, se inscreve e ativa o sininho para não perder nada de novo que acontece aqui na Conecta Mais. Antes de finalizar, eu tenho um recadinho para vocês, pessoal. A Barbearia dos Colorados, aqui na cidade de Nova Prata. Inaugura amanhã, dia 27/9, aqui na cidade de Nova Prata, a Colorados Barber Club. São 2 ambientes sofisticados, barbearia e bar. Na inauguração vai ter a presença da lenda do futebol gaúcho, aí, Sandro Sotile, ele que é o rei do Twitter, e do autor do gol do título mundial do Internacional, Adriano Gabiru. A barbearia, para quem não sabe, aí está localizada na Avenida Luiz Marafon, 375, número 375, ao lado da Eletrônica Castilhos. Colorados Barber Club. Amanhã, às 18 horas, inauguração da Colorados Barber Club. Você já tem encontro marcado, 18 horas, na Colorado Barbers Clubs. Muito obrigado, pessoal. Obrigado a vocês. Obrigado a todo o pessoal que está em casa nos assistindo. Obrigado ao Fabiano, a Mona, que também estão aqui no estúdio, o Matheus, que está lá na parte da edição. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado pela audiência. Na quinta que vem tem mais. A partir das 9h30 da noite a gente está aqui falando sobre o Inter e o Grêmio no primeiro tempo e no segundo tempo falando sobre um novo esporte, sobre os destaques da região. Tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Até quinta que vem. Tchau!